Olá, sétimo ano. Na aula de hoje daremos continuidade aos estudos dos biomas brasileiros. Peguem o caderno 4, abram na página 17. Na aula passada eu deixei para vocês um documentário sobre este assunto e pedi que vocês realizassem a leitura das páginas 17, 18, enfim, acho que estavam falando sobre os biomas brasileiros. Então vamos lá. Eu vim conversar um pouco mais sobre isso aqui com vocês para a gente fixar melhor, pois é conteúdo da nossa avaliação, da nossa atividade avaliativa. Então vamos lá. Biomas. Quando a gente fala sobre os seres vivos, sobre o habitat deles, a gente usa o termo ecossistema. O que é ecossistema? É o conjunto formado pelos seres vivos em interação com o ambiente. Então, com o solo, a água, ou seja, todo ser vivo precisa desse ambiente. É uma inter-relação, entre esses seres e ela é fundamental para a existência deles. Quando nós falamos no conceito de bioma, nós estamos dizendo que é um imenso ecossistema, ou seja, é um grande ecossistema onde existem vários seres vivos e elementos não vivos. Então aí vem aqueles nomes que a gente já ouviu falar sobre taiga, savana, pradaria, inclusive já estudamos sobre esses biomas anteriormente, vocês já estudaram ano passado. Então, pessoal, a gente vai perceber que o Brasil, por ter uma grande extensão territorial, ele vai apresentar vários biomas, Nós vamos estudar aqui 6 biomas principais e a gente vai ver as características deles, certo? Então, por que o Brasil apresenta tantos biomas assim? Devido à sua extensão territorial. Nós somos o 5º maior país do mundo. Então, vamos lá. Nós temos aqui um mapa que está na página 17 do livro de vocês, onde está a representação de cada bioma por cor. Então, olhem aí, observem direitinho onde está a Amazônia, onde está o Cerrado, a Caatinga, enfim, a Amazônia sendo maior, o Cerrado vindo logo em seguida, e a gente vê que tem os outros, vem a Mata Atlântica, vem a Caatinga, o Pampas e também Pantanal. Então vamos lá. A Amazônia, ela abrange cerca de 45% do território, ou mais de 50% do território nacional. Está lá na página 18 do livro de vocês. Então, é uma floresta heterogênea e perene. O que é que significa dizer que é uma floresta perene? A gente está querendo dizer que ela é o ano todo verdinha, certo? E aí em cima a gente tem a informação latifoliada equatorial, ou seja, possui folhas largas, ok? E outra característica bem interessante é que elas crescem muito, as árvores, certo? Falando da flora, as árvores crescem muito e isso prejudica, vamos dizer assim, as árvores de pequeno porte. Por quê? Por terem copas bem altas, as árvores de lá apresentarem essas copas altas, a luz do sol não penetra com facilidade. Então, as árvores de pequeno porte não conseguem se desenvolver. Por isso, a gente vai dizer que existem grandes árvores, árvores de grande porte. Porém, essa mata é dividida em 3, que é a mata de Igapó. A mata de Igapó, ela está localizada ao longo dos rios. Nós temos a mata de Várzea, que é uma mata sujeita à inundações periódicas. E nós temos a mata de terra firme, que é aquela que está onde se desenvolvem as grandes árvores. A gente vai dizer que ela recobre os baixos planaltos e são áreas que não são afetadas pelas inundações. No que diz respeito à fauna, a gente vai ver que existe uma fauna bem diversificada, diversos insetos, animais com rastejadores, como anfíbios, diversos tipos de aves, enfim. É uma floresta com uma grande biodiversidade. A gente viu que a questão vegetal, a flora é dividida. Então, a fauna também, em cada uma dessas áreas, vai ter animais adaptados a ela. Então, façam a leitura na página 19, nós temos a fauna e vocês vão perceber isso. Cada área, se é uma área inundada, vai ter animal que é adaptado ali, se é uma área mais seca, enfim. Tudo de acordo com as características do ambiente. Nós temos a Mata Atlântica, imaginem só, uma floresta que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Em áreas o clima é mais quente, em outras
menos. E tem animais que só vão se adaptar às áreas mais quentes, outras áreas mais frias. Então isso vai fazer com que exista essa grande biodiversidade, tá bem? Assim como na floresta amazônica. Só que a gente vai ver que na Mata Atlântica tem essa característica que eu falei para vocês. A distribuição territorial. Porque a gente vê que ocupa grande parte do litoral brasileiro. Sendo que hoje pouco temos da mata original, certo? Então, em alguns trechos remanescentes da floresta, os níveis de biodiversidade ainda são considerados os maiores do planeta. Que são essas áreas remanescentes? São aquelas áreas que não foram tão prejudicadas pela ação humana, certo? Então, a gente vai ver que na flora existem vegetações também próprias, como o pau-brasil. A gente lembra aí em história que os portugueses, quando chegaram aqui, eles deram de cara com esse pau-brasil que estava no litoral. Não é à toa que nosso país recebeu esse nome logo depois da chegada dos portugueses, porque existe o pau-brasil em abundância. Então, olha só, plantas de madeira nobre como cedro, peroba, enfim, também apresenta essas árvores de grande porte e essa vegetação diversificada. Vejam na imagem da página 19. A fauna vem sendo ameaçada de extinção, né? A gente sabe que existem lá animais como miguelão dourado, como lontras, onça-pintada, tatu-canastra, arara azul pequena, enfim, diversos outros que também não estão ameaçados, como o veado, anta, cutias, coati, entre outros animais. Sim, temos a imagem aqui maior para vocês observarem, uma planta se desenvolvendo em uma árvore, né, no tronco da árvore. Então, olha só, nós temos a caatinga. A caatinga é a própria nossa. O nosso clima é o clima semiárido. E aí, quando chove, a paisagem muda rapidamente, né? Aqui a gente pode perceber isso. Deu uma chuvinha, a nossa região já muda, as plantas já criam vida, né? Fica um verde bonito, o ambiente fica mais bonito. Enfim, isso é devido a essa adaptação das nossas plantas. Então, possui plantas xerófitas, que são adaptadas ao nosso clima. Quando a gente fala xerófita, a gente quer dizer que elas são adaptadas à aridez, ao tempo quente. Elas têm uma característica própria, que é perder as folhas, não é? Tem essa modificação das cactáceas, que ao invés de folhas desenvolvem-se espinhos, ou seja, são folhas modificadas. Tem o juazeiro, ele consegue se manter verdinho a maior parte do tempo. Apenas o juazeiro, com suas raízes muito profundas, consegue captar água no subsolo. Então a gente passa numa paisagem toda seca, se tiver um pé de juazeiro, ele está lá verdinho, justamente por conta dessas raízes que conseguem captar água. Nossa fauna, nós temos aqui vários tipos de répteis, como cobras, lagartos também. A gente tem diversos tipos de insetos, de aranhas. Tem o sapo cururu, a asa branca, a cutia, o gambá, o preá, o veado catingueiro. Enfim, diversos outros animais que são próprios daqui, do nosso bioma. Quanto ao cerrado, a gente vê que o cerrado ele tem uma característica bem interessante, né? Que as árvores, como vocês podem observar aí na imagem, ela tem os troncos retorcidos. Então, essas árvores, elas dizem que são assim, segundo alguns estudiosos, por conta da acidez do solo. Então, a gente vai ver aqui que existe, por exemplo, árvores como lixeira, pau-santo, o pequi, é própria também do cerrado. E quanto à fauna, só de cupim são 90 espécies diferentes. Então, 500 tipos diferentes de abelhas e vespas, 1000 espécies de borboletas, diversos tipos de insetos, 30 tipos de morcegos catalogados. Quando a gente pensa que só existe 1 ou 2 tipos de morcego, olha só, 30 tipos de morcego catalogados. Pantanal, pessoal, eu coloquei algumas imagens aqui bem tristes, né, bem chocantes aqui, porque é o que está acontecendo hoje em dia. Queimadas no Pantanal, né, um bioma que vem sofrendo muito, um bioma com uma diversidade também, uma fauna e uma flora tão rica. O Pantanal tem áreas alagadas, as áreas mais secas, né, existem também áreas de gramíneas e trechos de bosques. Quanto aos animais, tem jacaré, papagaio, tucano, tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal, e diversas outras espécies animais e vegetais. Os pampas.
A paisagem é marcada pelos banhados. O que é que são esses banhados? São áreas que alagam, certo? Então tem vegetação rasteira, que é também chamada de herbácea, principalmente na região sul, onde predominam os capins. A área, por conta dessa flora, né, essa vegetação que se desenvolve, e também por conta do terreno em si, ele é propício à criação do gado. Então eu coloquei uma imagem aí que remete a isso, né, que traz essa ideia. E quanto à fauna, tem garças, morcegos, veados, onça pintada, lontra, capivara e outras várias espécies, certo? Então, pessoal, deem mais uma lida, tá bom? Vocês já responderam para mim a página 22 e 23. Vocês vão fazer agora as atividades finais. Então, vocês vão fazer inicialmente as páginas 24 e 25, certo? Atividade das páginas 24 e 25, me enviar, ok, turma? Abraço para vocês e até nossa próxima aula.